Feliz sábado, Igreja de Miami. Feliz sábado, Feliz Natal a todos. Estamos aqui hoje em família, eu, minha irmã e minha prima, desde o Brasil, de Peruíbe, para te desejar um Feliz Natal por meio desse programa de Natal. Vamos fazer a nossa família junto com a sua que está aí em casa. Feliz Navidad. Niños! Gracias! O que vamos fazer agora então, Nicole? Nós vamos cantar um hino para louvar a Deus. Hino de Natal. Vamos louvar. Noite feliz, ó Senhor, Deus de amor, pobrezinho nasceu em Belém, eis na Lapa Jesus, nosso bem.
que é especial dessa época do ano? Especial é isso daqui, ó. Árvore de Natal. Mostra aí pra eles, ó, os presentes. E a gente dá presentes para quem a gente ama, para os nossos familiares, para os nossos amigos. E o que mais merece um presente é Deus. Então você vai ter a oportunidade de dar um presente de volta para Deus, dar a sua oferta, dar seu dízimo por meio do link que está aparecendo aí agora. Então aproveite para dar essa oferta de final de ano, de gratidão a Deus. Gente, agora vocês vão ouvir uma mensagem musical especial de Natal com a cantora Laura Moreno. Santa paz, santa paz, já anoiteceu. Tão tranquilo está, terá sido numa noite assim. Imagine o anjo a contemplar a ternura de Maria e olhar que um rei nasceu. De nós, menino Deus nasceu, Deus se fez de nós. Que amor grandioso, maravilhosa luz envolve ali Jesus na noite em Belém. Homem Deus se fez. De nós, o Cristo Rei nasceu, Deus se fez de nós naquela noite. Deus se fez de nós, de
Deus se fez de nós. Agora vamos fazer uma oração juntos. Senhor Deus, muito obrigada porque é sábado, obrigada porque essa semana foi o Natal e obrigada que a gente pôde relembrar da vida de Jesus. Esteja conosco agora nesse culto, seja como pastor, use ele, nos ajude a entender a mensagem. Por favor, envie o Santo Espírito para estar conosco aqui em cada casa que está assistindo essa live. Senhor, muito obrigada por tudo. É o que te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Bom sábado a todos, é um privilégio poder estar participando com vocês. Mesmo estando lá do outro lado do país, né? Estou aqui nos Estados Unidos, na Califórnia, mas sempre ouvi falar da Igreja de Miami. Tem familiares meus que são muito amigos de pessoas que são aí da igreja, né? Eu sou casado com a Bruna, que é filha da Cleo, do Sidney, e sempre ouço falar da Igreja de Miami. Não dá para ser presencialmente por causa da circunstância que a gente está vivendo, mas é um privilégio poder abrir a palavra de Deus hoje com vocês, principalmente nesse dia que é tão especial. Estamos aqui um dia depois do Natal, né? Com certeza na igreja vocês já estão falando de Natal ou já falaram de Natal em algum momento. Hoje eu não quero falar especificamente sobre o Natal, a festa de Natal em si, mas eu queria falar especificamente sobre uma questão bíblica que está sim relacionada a essa data, muito relacionada a essa data. Mas não é só uma questão bíblica, é também uma questão histórica da humanidade. Então, quando a gente entender essa questão bíblica, a gente vai entender algo sobre a história da humanidade, algo sobre o nosso atual presente, sobre a nossa realidade atual, porque estamos aqui hoje, né? E a gente vai conseguir ver isso através da palavra de Deus, olhando para esse momento especial que foi o nascimento de Cristo, que obviamente não aconteceu nesse período, aquelas coisas. Eu não vou ficar aqui falando para vocês o que o Natal é, o que o Natal não é, sabe? Não vou falar para vocês, lembrar para vocês que a Coca-Cola que inventou o papai de vermelho, né? O São Nicolau ali trazendo ele como uma figura que entrega presentes, essas coisas. Não vou perder meu tempo falando disso, não vou falar dessas coisas. O que eu quero falar é algo mais bíblico a respeito desse momento, desse nascimento de Cristo. E eu quero convidar você a ter sua Bíblia na mão para poder participar junto comigo desse momento. E eu quero comentar com você por quê. Quero fazer uma seguinte pergunta, uma pergunta lógica, né? Por que Deus resolveu que Cristo nascesse no tempo que ele nasceu? Eu falei aqui que obviamente ele não nasceu em dezembro, porque quando os anjos descem para falar com os discípulos, os pastores estão no campo, e nesse momento, em dezembro, os pastores não estão no campo em Israel, porque é inverno lá, e ninguém vai para o campo nesse momento, né? Então provavelmente foi em algum momento de um clima mais ameno em que Cristo realmente nasceu, mas isso pouco importa. O que importa é que a gente vai pensar que agora o que aconteceu de fato quando Cristo nasceu e por que Deus escolheu aquele tempo exato, sabe? Por que Cristo não nasceu agora, né? Agora na época das redes sociais. Ele ia alcançar muito mais gente sozinho, não ia precisar de discípulo, né? Para ter telefone sem fio, né? Não ia precisar de testemunha, todo mundo ia testemunhar e ele ia simplesmente falar e mostrar o que ele tinha para mostrar. Se ele viesse agora, no tempo das redes sociais, no tempo da globalização, a gente teria muito mais acesso a ele. Naquela época, quem teve acesso foi um grupo pequeno de pessoas na região de Jerusalém, e esse grupo que se espalhou pelo mundo e que levou a mensagem. Então, mas por que ele escolheu aquele tempo? Por que ele não veio um pouco antes? É engraçado que Caim é nomeado, o nome Caim em hebraico tem uma raiz para a palavra redentor, porque baseado na promessa de que pela semente e pelo ventre de Eva nasceria o Redentor, eles já imaginaram que o primeiro filho já era ele, né? Já era o filho da promessa. Na verdade, não foi, bem longe disso. Caim foi um representante bem do que era a humanidade, né?
Mas por que já não foi ali, já no primeiro filho, que já nasceu Jesus, já para mostrar para Adão e Eva qual que era a verdade e já tudo mudar, né? Por que foi quando foi? Essa é a grande pergunta. E será que essa pergunta traz alguma coisa pra gente de importante pro tempo que a gente está vivendo, pra nossa vida espiritual hoje, né? Mas, se a gente olhar com calma a respeito disso, a gente vai achar algumas coisas muito interessantes pro nosso tempo. Por que isso pode fazer diferença para minha vida? Bom, a gente entende que ele nasceu numa manjedoura, que ele nasceu lá humildezinho, né? No meio de 3 reis magos. A gente verifica essa situação desse jeito. E, na verdade, quando a gente fala de 3 reis que vêm, se você parar para pensar, é muito pouco, né? Nasceu o dono do universo. Nasceu o rei dos reis. Na Terra só vieram 3 reis magos. Né? Ou seja, muito pouquinho, né? Um início humilde, na manjedoura ali. O que isso tudo ali tá trazendo pra gente de reflexão? E a gente às vezes fica só nesse quadro bonito de humildade de Cristo, da chegada dele. E a gente passa desapercebido que realmente pode estar acontecendo. Eu gosto muito de uma história que aconteceu aqui nos Estados Unidos, né? Um homem chegando na cidade onde nasceu Abraham Lincoln, ele pergunta, faz tempo que ele não estava naquela cidade, inclusive lá na cidade tem uma placa com essa conversa que eu vou traduzir, que eu vou ler para vocês aqui, que eu vou copiar a conversa para você poder saber. Um homem chega e pergunta para Square McLean, pergunta assim, ele foi para Washington, né, ver o juramento de Madison. E aí quando ele volta, ele pergunta sobre o que aconteceu ali na cidade, o que tem de novo acontecendo, né? E aí o velho Stillman responde o seguinte: olha, o camarada Bonaparte já capturou a maior parte da Espanha. E o que há de novo por aqui, vizinho? E ele diz: nada mesmo, exceto pelo nascimento de um novo bebê aí, o filho de Tom Lincoln. Só isso. Passou despercebido ali, né? Nasceu Tom Lincoln, né? Nasceu um menino na manjedoura ali. 3 reis vieram ver, né? Só. Mas nasceu ali um menino na manjedoura. É possível que o verdadeiro valor a gente esteja perdendo disso. E olhando só para a cena em si, para o quadro de Jesus nascendo humilde, nascendo ali sem ser percebido pela humanidade, sendo percebido só por alguns poucos. E talvez hoje, mesmo com toda a percepção que a gente tem de Cristo, a gente ainda assim, é incrível isso, ainda assim podemos não estar percebendo o que realmente significou esse nascimento. E quando a gente entender o que realmente aconteceu, a gente vai entender em primeiro lugar quem é Cristo, quem é o caráter de Cristo e quem é Deus, o caráter de Deus que enviou esse Cristo. Quando a gente entender bem o que aconteceu. Para isso eu quero pedir para você abrir sua Bíblia em Gálatas, capítulo 4, verso 4 a 5, e Efésios, capítulo 1, verso 1 a 10. Para facilitar, que esse mundo nos permite esse tipo de facilitação, né? Eu vou jogar na tela para você poder acompanhar comigo porque que esse foi o momento escolhido por Deus. Então diz assim: vindo, porém, em Gálatas 4 a 5, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então o primeiro texto diz assim, que vindo, porém, a plenitude do tempo. Então quem usa esse termo é Paulo para definir que em um momento houve uma plenitude de tempo para que houvesse então o envio do Filho de Deus. De alguma forma, o que Paulo está dizendo para a gente, nos dando de sinal, é que existe essa noção de que houve um momento perfeito, um momento ideal, um momento pleno para que Cristo viesse. Mas que momento é esse? Por que esse momento é o ideal? Vamos dar uma olhada lá agora em Efésios capítulo 1 a 10, e diz assim: verso de 1 a 10 é uma continuação, tá? Falando a respeito de Cristo. Diz assim: de fazer convergir nele, Jesus, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu
como as da terra. Então vamos parar para analisar isso aqui. Paulo está dizendo que essa tal dessa plenitude dos tempos, esse momento ideal, esse momento perfeito, foi um momento em que todas as coisas convergiram em Cristo. É uma frase muito forte, porque ela está dizendo que tudo, do presente e do passado, todas as coisas convergiram em Cristo. Não só as do presente e do passado, como também as coisas do céu e da terra. O céu e a terra convergiram nesse único momento. Em outras palavras, o que ele está dizendo é que na plenitude dos tempos, quando Cristo nasceu aqui, seja lá o que for essa plenitude dos tempos, mas quando Cristo nasceu aqui nesse momento ideal, isso não afetou somente nós aqui na terra. Isso afetou também os seres celestiais. E essa é uma informação muito interessante, porque não só inclui os seres celestiais na história desse planetinha aqui, como também diz que, de alguma maneira, o nascimento de Cristo aqui mexeu com os seres celestiais. O nascimento de Cristo aqui mexeu com coisas que a gente não sabe, que a gente não vê, que não estão no nosso contexto. Ainda assim, coisas desse outro contexto, de fora da nossa realidade, convergiram em Cristo Jesus. Não é interessante isso? Nessa tal dessa plenitude dos tempos. E o que será essa tal de plenitude dos tempos? Vamos tentar entender que momento era esse que Cristo nasceu? Abre agora não vai ter texto na tela, você vai precisar abrir a sua Bíblia, esse eu faço questão, Isaías, capítulo 52. A gente vai ler do verso 13 em diante. Isaías 52, verso 13 em diante. Nós vamos ver aqui o que é que o texto fala sobre esse momento especial. Estou dando tempo para você abrir sua Bíblia. Não quero que você só ouça eu lendo. Eu quero que você abra sua Bíblia. Porque quando a gente vê com os nossos olhos, fica mais fácil de entender com a nossa mente. Então você vai estar ouvindo com o seu ouvido, vendo com os seus olhos, entendendo com a mente. Então vamos lá, abrir a palavra de Deus. Vou pedir que Deus nos ilumine nesse momento. Senhor Deus, que o teu Espírito esteja com a gente na leitura do texto, para que possamos entender qual é a tua vontade, para que possamos entender o que o Senhor quer nos ensinar hoje. No nome de Cristo. Amém. Verso 13 do capítulo 52, que é onde deveria estar começando o capítulo 53. Né? A gente sabe que a divisão de capítulos e versos da Bíblia foi arbitrária, alguém decidiu como é que ia. Não tem nada de inspirado na divisão de capítulos e versos, tá, gente? Alguém decidiu para organizar, para ficar mais fácil a gente encontrar os textos. Imagina se não tivesse numeração, para a gente achar um texto ia ser bem mais complicado. E aí, nessa escolha, infelizmente, o verso 13 do capítulo 52 devia ser o começo do capítulo 53, porque é o mesmo trecho. Né? Pode ver que na sua Bíblia, provavelmente em cima do verso 13, tem um subtítulo. Né? Então diz assim: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. É muito interessante porque esse aqui é o capítulo que descreve Cristo antes de Cristo vir. É a profecia sobre quem Cristo seria, sobre quem Cristo é. Né? E aqui o texto diz que ele procederá com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime. Interessante. Mas olha só que engraçado. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Opa! Elevado, sublime, exaltado, mas está com o rosto desfigurado, mais do que de qualquer outro homem. Verso 15. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. O interessante aqui, porque ele diz que quando Cristo vier, até quem não estava sabendo da profecia ia entender quem ele era. Né? E foi exatamente isso que acabou acontecendo. Verso 1 do capítulo 53. Quem creu em nossa pregação? Quem entendeu isso aqui? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Quem foi que viu esse paradoxo? Quem entendeu esse paradoxo? Ao mesmo tempo ele era sublime, mas ao mesmo tempo quando você olhava para ele, não tinha formosura nenhuma, né? Sua aparência estava desfigurada. Então você olha para ele e você não vê uma figura que te passa a ideia de sublimidade, de exaltação, mas ele é sublime e exaltado.
Então é muito interessante isso, porque o texto está mostrando para a gente uma diferença entre a percepção de quem Cristo é e o fato de quem Cristo é. Interessante isso. E aí, no verso 1 do capítulo 53, que é continuando essa sequência, ele fala assim, quem é que vai entender isso? Quem que está entendendo o que eu estou dizendo nessa pregação, nessa profecia? Quem vai ver revelado o braço do Senhor, né? Aquele que realiza as ações de Deus, né? Verso 2, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Interessante que essa parte final diz assim, a gente não olhava para ele e as multidões não seguiam porque ele era belo, né? As pessoas não votaram nele porque ele era o Collor, né? Não foi porque tem uma boa aparência, vamos atrás dele, etc e tal. Não foi isso que motivou as pessoas. Porque ele não tinha isso. Se fosse para oferecer isso, ele não tinha isso para oferecer. Mas tem um detalhe aqui no começo do verso, fala assim, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz em terra seca. O que é um renovo? O que quer dizer raiz em terra seca? Vamos dar uma analisada nisso. Uma terra seca é isso que vocês estão vendo agora. Isso é uma terra seca. Desse jeito. Você olha para essa imagem, você consegue imaginar vida nessa cena? Essa não é uma cena que remonta a ideia de vida. Pelo contrário, ela remonta a ideia de morte. Remonta a ideia de fim. Depois disso, isso aí vira pedra. Não tem mais para onde ir depois disso. Isso aí não tem... Essa é a cor, uma cor que não tem vigor. Não tem uma coloração de vida. E de repente surge um renovo. O que é um renovo? Um renovo é exatamente isso aqui. Uma folhinha. Uma folhinha que surge no meio desse ambiente sem vida. Essa imagem que você acabou de ver, esses 2 slides que você acabou de ver, são um retrato da imagem que Isaías queria trazer para a nossa mente. Quando ele fala que Cristo veio como um renovo numa terra seca, o que ele está dizendo é exatamente isso. Imagina o seguinte, não tem vida, de repente surge uma vida. E a gente costuma imaginar que essa imagem é uma imagem que está fazendo uma referência à esperança, né? Afinal de contas, Cristo é a nossa esperança. Mas tem um pouco mais a respeito disso nessa imagem, que a gente descobre quando a gente lê, por exemplo, o 3º capítulo de Desejado de Todas as Nações, e o que eu vou falar agora está tudo no 3º capítulo de Desejado de Todas as Nações, que é um capítulo chamado A Plenitude dos Tempos. Olha que engraçado. Ellen White está falando exatamente sobre a questão que Paulo levantou, da plenitude dos tempos. Vamos dar uma olhada no que ela diz lá? Diz assim, ó, Deus não chega atrasado em nada, né? Não, quem diz isso não é ela. Esse título aqui sou eu que coloquei nessa região do slide, né? Na verdade, esse slide nem foi eu que fiz, mas foi alguém que pegou a mensagem e colocou aí. Então, Deus não chega atrasado em nada, primeira coisa. Então, a plenitude dos tempos aqui é o momento certo. Ele não atrasou. Ele chegou na hora que tinha que chegar, certo? Olha o que ele te diz. Satanás estiver em operação para tornar intransponível, repara essa palavra, o abismo entre a terra e o céu. Por suas falsidades, tornara os homens atrevidos no pecado. Era seu desígnio esgotar a paciência de Deus e extingui-lhe o amor para com os homens, de maneira que Deus, ele, abandonasse o mundo à satânica jurisdição. Então deixa eu explicar isso para você bem direitinho. A gente às vezes tem uma visão muito infantil dessa guerra do grande conflito. A gente acha que Satanás está querendo sentar no trono, né? Que Satanás está querendo derrubar Deus. Mas ele sabe que ele não tem a menor condição de fazer isso. Então a ideia de Satanás é tornar intransponível o abismo que há entre a terra e o céu. É separar o homem de Deus de tal maneira, né, que a paciência de Deus se esgote. Que chega uma hora que Deus fala assim, tá bom, não aguento mais.
e extinguir-lhe o amor para com os homens, de maneira que ele os abandone. Então a ideia de Satanás é fazer com que o homem fique tão afastado de Deus, tão terrivelmente nojento, tão terrivelmente distanciado da imagem e semelhança do Criador, que o Criador chega a um ponto e fala assim, ó, não tem jeito. Com liberdade eu não vou conseguir, então larga esses caras para lá. Esse é o objetivo. Então, não pensa você que ele está achando que ele vai sentar no trono. Não, não. Ele só tem um objetivo. Tornar a imagem e semelhança de Deus tão terrivelmente afastada da realidade que Deus, ao longo do tempo, simplesmente se canse dos homens. E simplesmente largue eles sob a jurisdição de Satanás. E aí com isso ele vai ter um argumento. Porque se Deus é realmente um governante tão maravilhoso, como é que existe um outro reino dentro do seu reinado? Como é que tem gente que não aceitou o seu reinado? Né? Então, daí ele consegue uma plataforma para trabalhar outras expansões da sua loucura. Né? Mas esse é o objetivo, é isso que Ellen White menciona ali para gente. Então, Satanás está trabalhando para tornar, aqui está a palavra, intransponível o abismo entre a terra e o céu. O que ele está tentando fazer, na verdade, então? Ele está tentando cortar a ligação do homem com Deus. Assim, a raça humana perde a sua imagem e semelhança, cada vez vai mais fundo na maldade e vai ficar cada vez mais repulsiva do ponto de vista divino. Deus tinha instituído uma religião em Israel, Deus já tinha dado os 10 mandamentos, mas o povo ignorava os profetas de Deus, porque diziam que já sabiam o que fazer, né? Porque já tinham os mandamentos, já sabiam como fazer, e o nosso jeito de ser, a gente não quer ser repreendido. Então o povo simplesmente ignorava. O que acabou acontecendo é que Satanás, o que ele fez? Ele foi mexendo na religiosidade do povo para fazer com que essa conexão que acontece na religião fosse desligada. Então o que é religião? A palavra religião vem de religare, que é religar. O objetivo da religião é religar o homem com Deus. Então, se tem um lugar, se tem uma coisa que religa o homem com Deus, essa é a coisa que tem que ser desfeita. Mas Satanás não vai lutar contra a religiosidade, porque é besteira fazer isso. O que ele faz? Ele altera a religiosidade para que essa conexão seja rompida. E Ellen White fala exatamente isso nesse capítulo. Dá uma olhada aqui no que ela diz. Assim, aqui ó, o diabo, ele colocou dentro da religião o princípio de que o homem só pode se salvar por suas próprias obras. E isso está na base de toda a religião pagã. Como é que faz para implantar um câncer dentro da religião? Como é que faz para você fazer a religião parar de religar o homem com Deus? Bom, diz para ele que ele se resolve sozinho. Diz para o homem que são seus méritos que vão resolver. Diz para o homem que são suas obras que vão resolver. Diz para o homem que ele consegue se ele fizer tudo certinho. Diz para o homem que se ele guardar a lei tudo bonitinho, ele vai conseguir. Coloca o mérito dentro da religiosidade. Aliás, mérito esse que vem da base de toda a religião pagã. Palavras de Ellen White. Por que toda religião pagã? Porque no paganismo funciona assim. Eu preciso apaziguar o meu Deus. O meu Deus é maior, o meu Deus está sempre irado contra mim e eu preciso convencê-lo de não me matar. E eu preciso convencê-lo de fazer o que eu preciso que ele faça. Então, eu preciso apaziguar esse Deus. Então, eu tenho que fazer coisas para que esse Deus me ame. Enquanto o Deus bíblico é o Deus da graça. É o Deus que nos salva quando ainda somos pecadores. É o Deus que nos salva a despeito do nosso pecado. É o Deus que mesmo a gente sem merecer nada vai lá e entrega uma graça, um presente. Então a lógica do evangelho é completamente contrária ao paganismo. Mas a lógica do paganismo está completamente inserida na religião. Desde a época de Israel até hoje. De que eu posso, com os meus méritos, me resolver. Basta que eu faça tudo certinho, basta que eu cumpra a lei. Os fariseus tinham mais de 1000 leis, porque eles queriam fazer tudo certinho e etc. E com isso eles estavam criando uma separação entre Deus e o homem. Satanás faz isso por meio da religiosidade.
Ele não vai fazer por meio de conflito direto. Não pense você vai ficar do lado de Deus ou do lado de Satanás. Ninguém vai ficar do lado de Satanás. Nenhum ateu, se você perguntar para ele de que lado ele quer ficar, ele vai ficar do lado de Satanás. Ninguém quer. Então qual que é a ideia? Eu vou naquilo que todo mundo acha que vai encontrar Deus ali e vou alterar aquilo. E aqui a Ellen White dá a receita. É sensacional esse texto, porque ela dá a receita pra gente de como ele fez isso. E o que isso causou? O que esses planos que Satanás fez acabaram causando na humanidade? Vamos dar uma olhada aqui, continuar lendo Ellen White. A religião que tinham buscado guardar só para si, tornara-se um tropeço. Eu vou parar aqui para ter que falar disso. Guardaram a religião só para si. Sabe? O culto é para dentro, a igreja é para dentro, a música é para dentro, o evento é para dentro. O gasto do dinheiro é para dentro. Tudo que a igreja faz é para ela mesma. E ela está virada para dentro. A religião que tinha buscado guardar só para si, tornara-se um tropeço. Então, vamos proteger a religião. Não pode alterar. Protege a religião aí. Porque senão a gente vai perder conexão com Deus. Foi aí que vocês caíram, diz Ellen White. Tropeçaram exatamente aí. Roubavam a Deus de sua glória. E prejudicavam o mundo por uma falsificação do evangelho. Como eles faziam isso? Pelaquela receita de bolo que ela deu ali. Porque eles estavam achando que suas próprias obras resolviam. Então, falsificavam o evangelho. Haviam recusado entregar-se a Deus para a salvação do mundo. Como assim? Bom, normalmente a gente quer fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus. Se quisermos fazer a vontade de Deus, temos que entregar a nossa vontade para fazer a vontade dele. A gente não está muito afim de fazer isso, né? E nem naquele tempo. Continuando. Haviam recusado a entregar-se a Deus para a salvação do mundo. Para a salvação do mundo. Faziam a obra que Satanás, queria que fizessem, seguindo uma conduta em que apresentavam mal o caráter de Deus, fazendo com que o mundo o considerasse um tirano. Quando eu olho hoje para o que o cristianismo representa no mundo e a maneira como esta geração tem lido o cristianismo, eu vejo muito disso aqui que ela está falando. Mas vamos ficar lá no povo de Israel. O que o texto está dizendo é que o povo de Israel transformou aquela religiosidade em uma coisa que não representava quem Deus era, que não fazia missão, que não se importava com o mundo, que importava só para si e que representava Deus como um tirano. E quando eu vejo hoje formas de cristianismo que aparentam Deus como tirano ou que fazem Deus parecer um déspota, eu me pergunto se isso realmente é cristianismo. E o que o Ellen White está dizendo aqui é que não é. É uma falsificação que prejudica o mundo. Então, a igreja naquela época, e aqui está o detalhe, a igreja naquela época estava falida. Ela funcionava, ela tinha cara, ela tinha placa, ela tinha culto, ela tinha tudo, mas não funcionava. Eu coloquei aqui uma fotinho de uma igreja, que na verdade está nesse slide aqui, mas não é nada contra essa igreja em específico. Mas isso é uma coisa que afeta todo o cristianismo. Tem cara, placa, faz culto, tem tudo, funciona bonitinho, mas para religar o homem a Deus, não funciona. E o que acontece, então, quando os homens não estão religados a Deus mais? Quando não há uma conexão do homem com Deus, o homem fica completamente perdido. E sem a conexão com Deus, o que acontece? Lembra quando Deus falou assim para Adão e Eva, né? Se vocês comerem do fruto, vocês vão desobedecer e, portanto, vocês vão morrer. Mas, na verdade, Deus não está dizendo assim, olha, se vocês comerem do fruto, eu vou matar vocês porque vocês me desobedeceram. Não. Ele está só dizendo assim, ó, eu sou vida. Se você está perto de mim, você tem vida. Se você sai de perto de mim, o que tem lá? Certo? Morte. Então, não é que eu preciso ir lá e me vingar de você. Não. Saiu de perto da vida, você vai morrer. E eu vou te contar uma novidade.
Esse é o meu caráter, eu sou vida, eu sou amor, eu sou justiça. Eu não vou compactuar com o mal. Se você escolher o mal, você vai ficar longe de mim. Ficar longe de mim, vai encontrar a morte. Então, esse rompimento com Deus leva o homem também a encontrar-se com a morte. Mas vamos dar uma olhada no que mais ela fala nesse capítulo, que é bem interessante. Vou voltar a essa ideia da morte já já. Os próprios sacerdotes que ministravam no templo haviam perdido de vista a significação do serviço que realizavam. Deixaram de olhar para além do símbolo. Eles faziam as coisas do símbolo, mas não sabiam mais o que o símbolo significava, faziam de maneira mecânica. Deixaram de olhar para além do símbolo aquilo que ele significava. Apresentando as ofertas sacrificais, eram como atores num palco. E eu digo mais, não somente dos sacerdotes, porque eu acho que isso acontece sim hoje em dia também, mas muitos cristãos têm vivido buscando méritos, guardar mandamentos, fazendo as coisas para ser salvo de maneira mecânica, sem qualquer relacionamento com Deus, sem qualquer vínculo com o céu, assim como os fariseus, assim como os judeus da época de Jesus não tinham vínculo com o céu. Eles tinham chegado num nível tamanho de corrupção que os próprios sacerdotes, que eram as pessoas que detinham a função de ligar o homem a Deus, né? É isso que Jesus representa como sumo sacerdote. É isso que o sacerdote ele religa o homem a Deus. Ele é a representação máxima desse sistema religioso para ligar o homem a Deus. Esse camarada não religava mais o homem a Deus. Então, o que tinha no contexto do nascimento de Jesus? Uma desligação do homem com Deus. A religião não funcionava mais, os profetas não eram mais ouvidos, os sacerdotes não religavam mais os homens a Deus. E tem mais um pouco. Ellen White diz, nesse mesmo capítulo, que o próprio demônio andava entre as pessoas. Talvez seja por isso que Jesus expulsa tantos demônios. Você viu o quanto tem expulsão de demônio no ministério de Cristo? Será que é à toa isso? Por que tinha tanto demônio ali naquele momento? Porque havia uma separação. O diabo hesitou em cortar a ligação do homem com Deus. Era tão grande a corrupção que eles tinham 2 sumos sacerdotes. Não faz o menor sentido, gente. O sumo sacerdote representa Jesus, que é o nosso intercessor entre nós e o Pai. Só tem um intercessor. Como é que tinha 2 sumos sacerdotes? Anás e Caifás. Então os caras chegaram num nível de corrupção tal, eles roubavam as pessoas no templo, que é a mesma coisa que acontece hoje, inclusive. As pessoas são roubadas dentro de religiões cristãs por sacerdotes. Não é uma cena parecida com o que estava acontecendo naquela época? Só que o que aconteceu é que houve o rompimento de tal maneira que o cenário virou um deserto. De tal maneira que não havia mais ligação com Deus. De tal maneira que os demônios andavam entre nós. De tal maneira que não havia mais vida. O que vocês estão entendendo agora com a cena do deserto vai ficar ainda mais clara com esse texto aqui. Mais claro com esse texto aqui de Ellen White. Veja o que ela diz. Era possível ver na face das pessoas, as feições de Satanás. Elas andavam endemoniadas por aí. Interessante essa frase, né? Hoje é diferente disso, será? Eu vejo muita gente por aí com cara de diabo. Acho que você vê também. Né? Ficara demonstrado perante o universo que, separada de Deus, a humanidade não se poderia erguer. E aqui a gente tem um primeiro insight do que está acontecendo no céu. Jesus é a convergência do que acontece no céu e na terra. E aqui tem o primeiro insight do efeito da vinda de Cristo, porque no céu fica demonstrado perante o universo que, separada de Deus, exatamente como estava a humanidade naquele momento, a humanidade não poderia se erguer. Em outras palavras, o que Satanás conseguiu fazer foi destruir todos os esforços de Deus, usando o próprio homem para destruir os esforços de Deus, de se religar com ele. Usou a própria religião para isso, a um ponto tal
de que não havia mais solução. Eu quero que você entenda isso. Não havia mais solução. Deus havia tentado de todas as maneiras. A ponto de o universo, seres não caídos, seres perfeitos, seres de amor, seres que conhecem a Deus e convivem na sua presença, entenderem que a humanidade não poderia se reerguer separada de Deus. Ficou patente para todo o universo que o homem, sem Deus, não consegue se reerguer. Olha, não é o contrário da receita do mérito? Não é o contrário? Ao mesmo tempo que o mérito vem dizendo assim, olha, você consegue fazer pela sua própria força? Lá no céu, olhando para o ser humano livre a sua própria força, o universo fala assim, não vai ter jeito. Deus tentou, eu vi Deus tentar de tudo. Eu vi. E vai ficar ainda mais forte. Eu quero mostrar para vocês o texto mais forte que tem, que é esse daqui, que mexeu muito comigo quando eu li, que foi o que me fez trazer essa mensagem. Como no final de um filme, né? Como no final de um filme que você está esperando para ver o que vai acontecer. Com intenso interesse, os seres dos mundos não caídos observavam para ver Jeová levantar-se e assolar os habitantes da terra. Deixa eu traduzir isso para você. Com intenso interesse, todo mundo olhando. É o fim da história. Sabe o fim do filme? Tá todo mundo ali, vidrado, não consegue tirar o olho. Todo mundo olhando. Esperando, observando e esperando Deus levantar-se e assolar os habitantes da terra. Deixa eu explicar essa frase. Esses seres de amor não caídos, convivendo no céu, esses seres que sabem quem é Deus e seu caráter, que nunca pecaram, que não sabem o que é mal, esses seres entenderam que Deus fez de tudo para nos salvar. Esses seres entenderam que Deus fez de tudo para resgatar o homem. Esses seres entenderam que não havia mais o que fazer. Sabe quando chega no final da história assim, eles falam assim, ó, não vai dar. A única solução vai ser realmente extirpar esse pedaço do universo. É o único jeito de parar as violências, as pessoas sendo coagidas, violentadas, brutalmente assassinadas, mentiras sobre Deus, mentiras sobre os outros, calúnias, blasfêmias. O único jeito da gente parar esse derramamento de sangue, essa coisa terrível que acontece ali na terra, depois de tudo que Deus fez, não tem mais jeito. Eu quero que você entenda que quando os seres não caídos estão esperando que Deus faça isso, não é porque eles querem. Eles são seres de amor. É porque não tem mais jeito. É um deserto. O que eles estão vendo é um deserto sem vida. E a única solução é Deus se levantar contra ele. E acabar com esse lugar. E acabar com essa história. E é isso que eles estão esperando. Ellen White diz que ele se levanta do seu trono e os seres com esse interesse olhando para ver o que ele vai fazer, ele avisa que ele vai descer aqui para nos salvar. Quando ele diz que ele vai descer aqui, é como se a pessoa mais importante da sua vida, mais amorosa, dissesse que ia entrar no pior lugar, no mais violento, num lugar que com certeza, pela índole dela, ela vai ser devorada. E quando Cristo anuncia que vai descer, que vai se tornar homem, que vai vir aqui para nos substituir do nosso castigo, essa cena é muito emblemática. Os anjos, diz Ellen White, não nesse capítulo, mas num outro trecho. Os anjos tiram as suas coroas e colocam no chão. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que quando o anjo atina que Deus está querendo descer aqui nesse poço de imundície, o anjo tira sua coroa e ele fala assim, abro mão da minha eternidade
para ir no teu lugar. Deixa que eu vou. Eu não preciso viver eternamente. Eu vou no teu lugar, mas o Senhor não vai lá. E Deus fala assim, não, eu tenho que ir. Sou eu que tenho que ir. Então, quando Cristo vem na Terra, quando Cristo nasce aqui, é quando o nosso tempo acabou. É quando o tempo histórico da humanidade chegou ao seu final. É quando, pela conclusão de qualquer pessoa lógica no universo, não tinha mais nenhuma solução. Deus falou, tem sim, tem uma. Eu vou lá morrer por eles. Quando você entende isso, você vai entender com gigantesca profundidade o que está escrito em Lucas capítulo 2, verso 10. Lê comigo aí. O anjo chegou até os homens no campo e disse, não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria. Boa nova de grande alegria. Quem que está alegre? A gente nem está sabendo o que está acontecendo. A gente nem está sabendo o que está convergindo na terra. Mas quem está no céu sabe. Eu trouxe uma boa notícia para vocês. Que o será para todo o povo é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Você entende essa palavra? O Salvador. Você sabe do que o anjo está falando? Porque numa terra seca, numa terra morta, surge um renovo, surge uma esperança, surge uma vida. O verso seguinte diz, e isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial louvando a Deus. Deixa eu falar um pouquinho sobre essa cena. O anjo avisa, olha, vai nascer o Salvador, o Cristo, ele vai estar numa manjedoura. Ele vai estar num lugar bem humilde, mas ele é o Salvador. Quando o anjo termina de dizer isso, surge uma multidão, uma milícia celestial. A gente costuma olhar isso como um ato litúrgico, como se o anjo estivesse cumprindo um roteiro. Pastores, vai nascer na cidade de Davi o Salvador, lá numa manjedoura. É agora, anjos, e os anjos vêm e eles vão cantar, né? Não, essa não é uma cena litúrgica, isso não é um ensaio. O que aconteceu é que o anjo que foi destinado a contar para os homens que Jesus havia vindo à terra, que o Salvador havia chegado, estava acompanhado de outros seres celestiais que não conseguiam mais aguentar, de alegria, porque eles achavam que não tinha mais salvação para o homem, porque eles achavam que o homem estava perdido, eles achavam que a história tinha chegado ao seu fim para os homens da terra, porque eles escolheram o seu caminho, porque eles escolheram o seu destino justo. Se Deus levantasse e destruísse a terra, ninguém ia achar que foi injustiça. Ninguém, nem nós mesmos podíamos dizer que foi injustiça depois de tudo que Deus fez por nós. Mas nesse momento, quando tudo estava perdido, Deus se levanta e fala, vai ter um jeito, eu vou lá salvá-los. E quando os anjos anunciam isso, eles dizem, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens. Isso aqui não é frase de crente, paz na terra. Ele não está desejando paz, ele está falando da paz, porque era para vir destruição, mas o que está vindo é paz. Era para vir aniquilação, mas o que está vindo é paz. Glória a Deus nas maiores alturas. Os anjos estão falando assim, eu não sei mais para onde colocar essa glória. Joga essa glória no lugar mais alto possível, porque esse Deus que podia ter feito isso e ser justo, encontrou um outro caminho. Um caminho de esperança, um caminho de paz. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. No universo, a partir desse dia, todos sabiam que Deus era amor até a morte. Todos sabiam que Deus queria bem à humanidade. E foi nesse tempo que Jesus nasceu. Quando a gente não tinha mais tempo. Que a graça veio. Jesus nascer é um ato de graça.
renova o nosso tempo, renova a nossa chance. Se a gente está hoje aqui em 2020, é porque Jesus nasceu. Se a gente está hoje aqui vivo, com a esperança ainda de ir para o céu, é porque Jesus nasceu. Ele renovou nosso tempo. Ele nos deu a graça. Eu queria que você meditasse no fato de que os dias de hoje são muito parecidos com os daquela imagem do deserto. E a gente sabe de uma coisa. Quando tudo estava perdido, Deus interviu. Olhando hoje para o meu tempo e vendo o deserto, eu sei de uma coisa. A gente merece. Eu sei que a gente merece. E eu sei que está um deserto. Mas eu sei, porque eu já vi acontecer uma vez. Eu sei que Deus vai intervir. Feliz Natal. Feliz 2021. Que a graça de Cristo esteja na sua vida. E que essa graça que Ele te concedeu não seja só para você, mas que você divida essa graça com todas as pessoas que você puder. E você faz isso amando essas pessoas como Ele nos amou. Que Deus te abençoe. Ore comigo. Pai querido, toda honra e toda glória sejam dadas para Ti nas maiores alturas, porque o Senhor é misericordioso demais. Sua misericórdia ultrapassa nossas expectativas, nossa criatividade. Suas misericórdias ultrapassam as expectativas de seres perfeitos no céu. Louvado seja o Teu nome. Louvado seja o Teu nome porque o Senhor não desistiu de nós. Porque enquanto o diabo lutava para nos separar de Ti e da Tua semelhança, o Senhor enviou o Teu Filho para nos ensinar a Tua semelhança. Porque o Senhor, ao invés de ter nojo desse ser humano caído, se tornou um de nós, veio aqui, entre nós, andou no meio de nós, para nos purificar. E hoje estamos aqui em 2020, Senhor Deus, num mundo cada vez mais desértico, mas desejosos de ver novamente a Tua intervenção positiva nessa terra. Enquanto ela não vem, que nós sejamos aqueles que fazem a ligação entre os homens com Deus. A Tua igreja, o Teu sacerdócio real, que a gente possa ser esse povo que recebeu a graça para derramar a graça, que recebeu amor para derramar amor. Por favor, faz com que a nossa missão seja cumprida aqui. Que a gente não viva para nós mesmos, Senhor Deus, como o Senhor não viveu para si mesmo. Mas que a gente possa Te representar nesse mundo desértico, para que mais pessoas estejam atentas à tua próxima intervenção. Obrigado, Pai. Só temos gratidão no nosso coração. Não importa o que aconteceu com a gente esse ano. Diante de tudo isso, a gente só tem gratidão no nosso coração, porque apesar de a gente ter perdido um monte de coisa, inclusive gente que a gente ama, nós temos a graça. Louvado seja o Teu nome para sempre. Amém. Deus te abençoe. Foi um prazer e um privilégio estar com vocês aqui hoje. Chegamos ao final de mais um culto online. Espero que você tenha gostado da mensagem, dos louvores, desse culto especial que lembrou o Natal. Próximo sábado estaremos começando um novo ano. Eu estarei com vocês e eu espero que você tenha um ótimo sábado na presença de Jesus. Feliz sábado, Feliz Natal.